Saudações! Mais uma vez, meus amigos e minhas amigas, é muito bom estar aqui com vocês. Hoje vamos, essa aula, dar continuidade ao vídeo que foi de Moisés, agora explicando apenas sobre os 10 mandamentos. Não esqueçam de dar um positivo, clicar no sininho preto para receberem notificação de todo vídeo que posto. Inscrevam-se no canal e lembrem-se de compartilhar para que outros também tenham acesso a esses ensinamentos. Vamos lá. Eis aqui os 10 mandamentos, dito como revelados por Deus, na pedra. Você já entende o que significa isso, né? Deus, que não é o Criador, e a pedra, que é a cabeça dura. E depois registrados na Bíblia, no livro de Êxodo. Aqui seria, em verdade, que talvez o Criador teria emanado ao humano pedra, ao ser duro, sem conhecimento, ou pelo deus Anunnaki, pois sabia da dureza do ser criado em laboratório, ao qual deram o nome de Homo sapiens, que de sapiens se provou não ter nada. Até hoje, o homem tem inteligência, mas só usa 10% dela, né? Portanto, ainda está nos rudimentos dessa inteligência, voltada muito mais à materialidade do que à espiritualidade. Até a Bíblia nos chama de mortos ou de crianças, entenderam? Vamos lá então. Diz o personagem Moisés que Deus falou, e foi isto que ele disse: meu povo, vejam o ego do tal Deus, eu, o Senhor, sou o seu Deus, eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Vamos traduzir. Até hoje ele não tirou humano nenhum do Egito. Vocês estão no desconhecimento, vocês estão no Egito, que é a ignorância, o desconhecimento, e que ainda continuam como escravos. Portanto, estão no Egito, ou sem o devido conhecimento. Portanto, esse mandamento já se apresenta mentiroso e contradito. Outra coisa, até parece que o Criador diria isso. É só pensar, usar um pouquinho a massa cefálica. Não tem lógica. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Vejam novamente o ego desse Deus, né? Ou seja, adore só a mim. Creio que devemos entender o Criador e não adorá-lo. Se justamente, mais à frente, ele diz para não adorarmos, né? Imagens vivas ou mortas, contradizendo a si mesmo. Ó loucura! Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu ou aqui embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Vejam o erro na escrita do tal Moisés. Ele diz lá em cima no céu, ou seja, ele ainda não entendia que não existe lá em cima ou aqui embaixo. Você entende também isso? Não faça imagens de nenhuma coisa. O que ele quis dizer com nenhuma coisa? Mostrando que existem outras coisas, então. Não só ele, o tal Deus. Provando que possa ser um Anunnaki, um extraterrestre, né? Quem passou os mandamentos. Contradizendo a si mesmo, criar imagem lá de cima, do céu ou do céu, é o que o ser humano vem fazendo até hoje, sem conhecer ou saber se de fato são coerentes com a verdade. Diz que cada um tem a sua verdade, né? Mas a verdade é uma só. Tá? Por isso que você tem que acordar. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Opa!
Ele está dizendo que tem outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam. Olha só, até os seus bisnetos e trisnetos. Caramba, o cara, olha a loucura desse Deus. Mais ego do que isso? Não se ajoelhem diante de outros ídolos. Então tem outros ídolos? O homem criou? Como é que é isso? Nisso eu concordo até. Aí diz ele, eu sou o seu Senhor e não tolero outros deuses. Né? Estaria admitindo a existência de outros. Ou que o homem fica criando, mistificando, criando santo, criando anjo, e toda essa babaquice, mestres ascensos, quer dizer que ele é o dono da cocada preta. Pior ainda, ele castiga os que o odeiam. Além de cheio de ego, ele também é vingativo. Percebam que essa escrita ou foi criada pelo próprio Moisés, como venho dizendo, ou pela nossa descendência, contada pela história, os Anunnaki, mostrando que são tão cheios de ego quanto aos humanos que eles criaram, pois o nosso DNA diz que é de origem deles. Lembrando, a criação do corpo humano. Vocês acreditam que o Criador verdadeiro tenha ou teria tido esse tipo de atitude? Dá licença, né? Porém, diz ele, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Caramba, fico até abismado com tanta discrepância na escrita. Agora ele se diz bondoso com os que o amam. Só ele, Moisés, que viu isso. A realidade é bem outra. Diz ele que abençoa os seus descendentes se obedecerem aos mandamentos por milhares de gerações. Eu não vi ele dizer isso. Você viu? Ou ouviu? Claro que não. Então, por que acredita que isso seja verdade? Porém, entendo que através da lei do karma, ou causa e efeito, o Criador, não esse pseudo-deus bíblico, determinou a única lei ou mandamento, para quem acorda descobre isso, não 10 supostos por Moisés, ou melhor, imposto, né? Mandamento esse que mostrarei no vídeo explicando o mesmo. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Eita ego inflado, né, desse Deus. Parece a repetição do que vemos hoje, cheio de gente querendo que seus nomes sejam respeitados. Cala a boca. O que interessa é um nome. Você desencarna, acabou o nome. Quem perpetua esse nome é apenas a história ou historiadores. Dão ênfase a coisas que não interessam. Entenderam? De novo o ego. Eu sou seu Senhor. Eu sou, hein? Pergunto, o que é sou seu Senhor? Meu, ele não é. Já faço essa pergunta em vários vídeos, né? Para cair a ficha. Só se for senhor do engenho, né? Que era o dono de escravos. Né? Entenderam? E ele repete que castiga quem o desrespeita. O Criador não castiga ninguém. É você que faz a sua sentença, não ele. Guarde o sábado, que é um dia santo. Aqui o texto mostra que Moisés já conhecia a numerologia cabalista, ou alguém conhecia, ou não fora escrito por ele, pois o sábado, que representa o sétimo dia, tem como metáfora o significado referente ao que acorda, pois 7 é o dia final da criação, ou seja,
quando você acordou e se voltou para o espírito de luz, se voltou ao Criador, se tornou limpo, portanto, santo. É o sábado santo, o 7º dia. Aí diz ele, faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana e descanse no sábado, né? Esse costume é mantido até hoje entre os hebreus, ditos como mais ortodoxos, e 6, no estudo deles, representa numerologia cabalística correspondente ao homem. Então o homem vem sendo construído até que chegue ao sábado, ou o 7º dia, que é o acordamento e a libertação da matéria. Portanto, a maioria de vocês ainda estão sendo construídos. Outro, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim. O Senhor, seu Deus, Ele precisa de um dia que você se dedique diretamente só a Ele. Nos outros dias você não precisa se dedicar a Ele, só a Lúcifer. Entendeu? Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, você tem escravo? Nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Repetiu o mandamento 8, correspondente ao 7º dia. Os estrangeiros significam todo o mal contido na espécie humana, né? E quem ainda tem escravos, ou mantém escravos? Por acaso não é a religião? Por acaso não são os governos? Nos consideram animais? Escravos? Em 6 dias, o outro, né? Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Pergunto, quando ele criou o planeta ou o mundo, já existiam os dias da semana? Claro que não. Principalmente porque o tempo no espaço é totalmente diferente do tempo na Terra, provando que o significado é sim numerológico, cujos números ainda vou explicar a vocês. Não nesse vídeo. Outra coisa, ele descansou no 7º dia. Aí eu pergunto, e por acaso Deus se cansa? Ou o Criador? Cala a boca. Por isso, é outro significado. Respeite o seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhes dando. Que terra que está me dando? A terra não é minha. Nem para comprar um pedacinho de terra, ninguém me dá. Eu tenho que pagar, e caro ainda. O planeta é só vamos dizer assim, uma casa temporária. Ele não deu nada para nós. De terra. E que interessa também? Nossa casa não é aqui? Aqui o texto cabalístico representa o pai espírito e a mãe alma, pois seu pai e mãe na carne são apenas seus irmãos, que se apresentam na condição de pai e mãe na encarnação. A terra não é nossa. Se fosse dito pelo Criador, acredito eu, ele diria, a vossa terra é o cosmo, é o todo. Então, libertem-se desta terra. Aí vem outro, não mate. Moisés escreveu isso, provavelmente, porque vivia lá no meio de bárbaros. Ou você vai dizer que não. Se vemos tanta barbaridade ainda hoje. Não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém, não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos, ou qualquer outra coisa que seja dele. Êxodo 20, 1, 17. Perceberam que foi Moisés,
ou um Anunnaki, ou uma criação de ficção que ditaram essas leis, e não o Criador, que de certa forma a lei pode ser válida ao homem de hoje, que continua na mesma ignorância do de ontem. Já na lei de causa e efeito, essa sim é verdade. Você paga o preço pelo desconhecimento ou a arrogância em não observar certas condutas, né? Alguns aí dizem que você pode fazer o que você bem entender, mas não é assim não, hein? Ou seja, quem deve paga e quem merece recebe. Entenderam que não foi o Criador quem ditou os 10 mandamentos? Aliás, foi criação de um pseudo-religioso, e aqui a religião se mantém presa até hoje, sob ela, como se resolvesse alguma coisa. Talvez até resolva para algumas ovelhas, que mesmo seguindo, caem constantemente. Uma observação. Existe também uma outra hipótese, ou seja, a de que esse elemento faça parte apenas do panteão de seres mitológicos, sendo, portanto, mais um personagem fictício criado pelos que escreveram o texto bíblico. Leiam o texto que deixarei no link na descrição do vídeo para conhecerem toda a loucura dos mandamentos criados por esse personagem mitológico chamado Moisés. Bom, depois de toda essa maluquice, chamada de mandamento, como sempre, mostram que os textos canônicos foram alterados. Hoje não existem mais os 10 mandamentos, passando a vigorar apenas um único. Ou seja, eles criam o que eles bem entendem. Não tem nada a ver com o Criador, com Deus que eles dizem. Esse mandamento seria, ou é, amar ao próximo como a si mesmo. Entenderam? Mais uma vez, mostrando que o homem dita, como eu disse, os textos a seu bel prazer, e que não fora emanado pelo Criador. Esse mandamento tem 2 significados, como veremos. O primeiro, de fato, pode dizer para amarmos uns aos outros, como irmãos na jornada, ou de jornada, né? Mas diz que obedeçam certos requisitos. O segundo é um pouco mais complicado. De acordo com o ocultismo bíblico, ele significa para que nos corrigirmos, estudarmos, expandirmos nossa consciência enquanto encarnados, adquirirmos discernimento. Isso corresponde ao respeito pelo próximo, ou seja, pela sua próxima encarnação, caso ainda seja necessário. Ou seja, o próximo que virá. Ou seja, a volta da alma em outro corpo, mais evoluída. Então, as minhas atitudes hoje é em respeito a mim mesmo, que é ao meu próximo, ou é eu voltando a encarnar. Entenderam? Bom, creio que deixei claro mais essa aula, né? Mais uma vez, encerro acreditando, né? Que tenha acrescentado mais um pouco a vossa consciência para que ela se expanda. Mais uma vez, despeço-me fraternalmente, emanando a todos muita paz, muita luz. Até a próxima.